E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante para desvendar um dos livros mais influentes, lidos e discutidos de toda a história da humanidade, a Bíblia. Mas afinal, o que é a Bíblia? Como um conjunto de textos tão antigos chegou até nós? Fica comigo que eu vou te contar tudo nos próximos minutos. Vamos começar pelo básico. A palavra Bíblia vem do grego ta bíblia, que significa os livros, e essa é a primeira pista. A Bíblia não é um livro só, mas uma coleção, uma verdadeira biblioteca de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes, ao longo de aproximadamente 1.500 anos. Imagina só a riqueza de histórias, culturas e contextos que tem aí dentro. Esses livros são divididos em duas grandes seções: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que compõe a maior parte da Bíblia, foi escrito majoritariamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico. Ele conta a história do povo de Israel, desde a criação do mundo, passando por figuras icônicas como Abraão, Moisés e Davi, até as profecias sobre a vinda de um Messias. Esses textos não foram escritos de uma vez só. Eles foram sendo compilados ao longo de séculos. Pensa assim: primeiro, as histórias eram passadas de geração em geração oralmente. Depois começaram a ser registradas em rolos de papiro ou pergaminho. Eram poemas, leis, crônicas históricas, provérbios e profecias. Aos poucos, esses escritos foram sendo reunidos e reconhecidos pela comunidade judaica como sagrados, como a palavra inspirada por Deus. Esse processo de reconhecimento é o que chamamos de canonização. O Antigo Testamento que conhecemos hoje é dividido em categorias. Temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são a base da lei judaica. Depois vem os livros históricos que narram a saga do povo de Israel. Em seguida, os livros poéticos ou de sabedoria, como Salmos e Provérbios, que são cheios de reflexões sobre a vida e a fé. E, por fim, os livros proféticos, que trazem mensagens de Deus através dos profetas, tanto de advertência quanto de esperança. Agora, vamos avançar uns 400 anos no tempo, um período que os estudiosos chamam de período intertestamentário, onde não houve novos escritos proféticos. E então, chegamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a língua comum da época no Império Romano. Ele se concentra na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, e no início da Igreja Cristã. A estrutura do Novo Testamento também é bem organizada. Começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles oferece uma perspectiva única sobre a vida de Jesus. Não são biografias no sentido moderno, mas testemunhos de fé, que buscam apresentar quem era Jesus e o que ele veio fazer. Depois dos evangelhos temos o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é tipo uma continuação do Evangelho de Lucas e narra o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, a descida do Espírito Santo e a expansão da mensagem cristã pelo mundo, com destaque para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Em seguida vem a maior parte do Novo Testamento, as epístolas ou cartas. São cartas escritas pelos apóstolos como Paulo, Pedro, João e Tiago, para as primeiras comunidades cristãs. Elas tratam de questões práticas, doutrinárias, dão encorajamento e corrigem problemas que surgiam nessas igrejas. É como se a gente tivesse acesso à correspondência dos primeiros líderes cristãos, resolvendo questões do dia a dia. E por fim, o Novo Testamento se encerra com o livro do Apocalipse, um livro cheio de simbolismos e visões proféticas sobre o fim dos tempos, a vitória final do bem sobre o mal e a promessa de um novo céu e uma nova terra. É um livro de esperança, que garante que no final, o plano de Deus vai se cumprir. Mas como esses 27 livros do Novo Testamento foram escolhidos, o processo foi parecido com o do Antigo Testamento. As primeiras comunidades cristãs começaram a circular e a ler esses textos em seus cultos. Com o tempo, a igreja primitiva, através de muito debate e oração, chegou a um consenso sobre quais escritos eram autenticamente apostólicos e inspirados por Deus. Critérios como a autoria apostólica, a aceitação pelas igrejas e a coerência com o restante dos ensinamentos
foram fundamentais. Por volta do século IV, a lista dos 27 livros que temos hoje já estava bem estabelecida. Então, quando juntamos tudo, temos a Bíblia completa, uma coleção de livros que atravessou milênios. Pensa no trabalho que deu para preservar tudo isso. Antes da invenção da prensa por Gutenberg, no século XV, cada cópia da Bíblia era feita à mão, por escribas dedicados que passavam a vida inteira nesse ofício. Era um trabalho minucioso para garantir que nada se perdesse. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, foi um evento espetacular que confirmou a precisão com que os textos foram copiados ao longo dos séculos. Encontraram rolos que eram 1000 anos mais antigos que as cópias que tínhamos até então. E as diferenças eram mínimas. Isso mostra o cuidado e o respeito que os antigos tinham por esses escritos. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído do mundo. Está disponível em milhares de idiomas, impactando culturas e pessoas nos 4 cantos do planeta. Para os cristãos, ela não é apenas um livro histórico ou literário. É a palavra de Deus revelada, um guia para a fé e para a vida, que oferece conforto, sabedoria e esperança. É claro que estudar a Bíblia é um desafio. Ela foi escrita em contextos culturais muito diferentes do nosso. Por isso, é importante ler com atenção, buscar entender o contexto histórico, o gênero literário de cada livro e, para quem tem fé, orar por entendimento. Existem muitas ferramentas como comentários bíblicos e dicionários que podem ajudar nessa jornada. Então, resumindo, a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, dividida em Antigo e Novo Testamento, escrita por dezenas de autores ao longo de 1500 anos. Ela foi formada através de um longo processo de escrita, compilação e reconhecimento pela comunidade de fé, tanto judaica quanto cristã. É um livro que narra a grande história do relacionamento de Deus com a humanidade, desde a criação até a promessa da redenção final. Independentemente da sua crença, não dá para negar a importância cultural e histórica da Bíblia. Suas histórias, seus personagens e seus ensinamentos moldaram a arte, a literatura, a legislação e o pensamento ocidental de uma forma profunda. Espero que essa visão geral tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que é a Bíblia e como ela foi formada. Esse é um assunto muito rico e a gente mal arranhou a superfície. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre os temas da Bíblia, sobre seus livros e personagens, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo, qual parte da história da Bíblia você achou mais interessante? Eu vou adorar ler e responder. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.